Então, bem-vindos, boa tarde a todos. Essa vai ser uma das elaborações finais, né, desse seminário, porque depois de mim virão dois convidados, né, no dia 11 de novembro, daqui 15 dias, a gente vai receber aqui a Maria Letícia Reis, psicanalista, e ela vai fazer um percurso sobre as feministas, né? Vai fazer uma fala de articulação com o conteúdo da fala de hoje, que tem a ver com pensar a submissão, questionando se é um fantasma feminino ou não. E no dia 3 de dezembro, a gente recebe o Mauro Mendes para dar os desdobramentos, né, já que o pontapé inicial veio a partir da tese do livro dele, e ele vai falar sobre estupidez e submissão. Tá? Então, dia 19, a Maria Letícia, e no dia 3 de dezembro, o Mauro Mendes. Então, vamos seguir com essa indagação. Eu coloco como uma pergunta se a submissão é um fantasma feminino, ou a gente pode colocar como um fantasma feminino, ou, no mínimo, tentar entender um pouco melhor, né, por que existe uma associação tão íntima e histórica da submissão com a posição feminina, entendendo que a gente pode contribuir a esse tema, seja para fundamentar alguma tese que vem como uma espécie de senso comum, né, uma espécie de suposição de que já é dada a posição feminina um pouco mais submissa a tudo e a todos, seja para desfazer, para desconstruir isso, né? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer um gancho com aquilo que foi exposto tanto pela apresentação da Renata Pedrosa, quanto pela minha última apresentação, no que tange aquela ideia de que há certas posições de submissão que são uma espécie de máscara a respeito de um sujeito que ele supostamente não pensa porque ele está executando uma lei, né? Então, a ideia de eu só cumpria ordens, que a gente acabou vendo, né, com a personagem Hannah, do leitor, né, aquela guarda da SS, mas que a vida real teve o desprazer de contar com a presença de Eichmann, né, e que ofereceu no julgamento dele esse mesmo argumento, né, ele só cumpria ordens. Veja que isso se torna um argumento, eu só cumpria ordens, na medida em que esse sujeito ele parte de uma pressuposição de um sentido compartilhado a respeito do que deve ser feito diante de uma ordem que se torna uma lei. Ou seja, a ideia de que se há uma lei, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser executada, né? Então, ele veicula o argumento com a suposição de que todos ao seu redor no tribunal e todos os seus semelhantes vão partir do pressuposto de que se há uma lei, ela precisa ser levada adiante, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser executada, né? Dentro disso, a gente tem uma espécie de ilusão uma espécie de um conceito que vai pairando esse tipo de argumento, de que há situações em que a lei decide a revelia do sujeito. É como se houvesse uma aposta de que a lei pode ser mais pensante do que o próprio sujeito pensante. E que ela, por ser uma lei, ela tem a condição de oferecer a resolução sem que o sujeito precise pensar na resolução, porque, afinal de contas, se há uma lei, ela vai dar o veredito final. Ela resolve, não é o sujeito que vai resolver. É como se houvesse a ideia de que a própria lei ela faz a consciência reflexiva lá onde o sujeito pode se eximir dela, né? E essa aposta a gente percebe como algo que acaba fundamentando a sociedade inteira,
né? Como haveria uma sociedade se não fosse essa aposta na lei enquanto uma possibilidade de resolução do bem-estar social, dos conflitos, enfim, né? Não haveria uma sociedade se não fosse essa aposta. Dentro disso, eu sugeri que vocês lessem o processo, né, do Kafka, e para quem observou, né, se trata de um sujeito, né, o Joseph K., que é alguém que faz uma aposta irremediável na lei, né? Porque não é um texto sobre uma injustiça, ao contrário do que muitas críticas, né, tendem a falar, e aquilo que se abate sobre o sujeito. Não é um texto sobre a injustiça, né? É um texto sobre a aposta numa lei que tem condições de, ao ser pensada como lei e ao ser situada como lei, sempre estará em condições de dar resolução a um conflito que aparentemente está sem solução. E essa é a aposta desse sujeito. Ele é alguém que foi acusado de um crime, que não se sabe muito bem qual é, não tem as condições, né? Isso não é exposto. Chegam guardas ali na casa, na pensão onde ele está, então são aqueles que também executam as ordens recebidas, né? Então, qualquer pergunta, qualquer indagação feita a esses guardas, a gente tem a mesma resposta do Eichmann: eu só executo ordens, eu não sei nada a respeito do seu processo, eu só estou aqui para cumprir. A questão é que o próprio Eichmann, ou o ato falho é verdadeiro, mas o próprio Joseph K., ele vai se acomodando àquela ideia de que há um engano sendo cometido ali, e que, ao ser evidentemente um engano, haverá um ponto em que esse engano será desfeito pelos próprios trâmites no decorrer do processo, no decorrer da lei sendo executada, vai haver um ponto em que o engano será desfeito. E vocês sabem que o romance ele vai passando, né, a tal ponto em que tudo acontece sem que nada exatamente aconteça, porque nada da lei vai funcionando. Eu acho que tem algum áudio aberto. Rita, por gentileza, fecha o áudio. Então, nada da lei vai funcionando como um acordo entre os homens ali. Então, ele é convocado para fazer um depoimento, mas não se sabe bem ao certo a hora, nem se sabe bem a sala, e ele vai perdendo a oportunidade ali de se defender, que no fundo ele não está considerando como uma oportunidade de se defender, ele está considerando como o próprio processo vai perceber que há um engano feito ali. As coisas se desenrolam a tal ponto em que a gente chega, né, na cena final, e que ele acaba sendo ali condenado. E o mais tocante dessa cena é a fixidez da posição dele de submissão, não aquilo que está sendo executado, porque ele percebe que há um erro por parte de algo ou alguém, mas há uma fixidez na suposição de que até a derradeira cena, né, em que ele vai ser levado à morte, ele aposta que o engano vai ser desfeito e que a lei vai operar ali, né? Vou ler para vocês um trechinho desse capítulo final aqui. Joseph K. sabia muito bem, agora, que o seu dever teria sido apossar-se da faca que passava de mão em mão por cima de si e traspassar-se. Mas ele não fez isso e girou o pescoço ainda livre, olhando ao seu redor. Não podia mostrar-se inteiramente à altura, não podia fazer todo o trabalho das autoridades. O responsável deste último erro era quem lhe tinha recusado o resto das forças necessárias para aquele ato. Ou seja,
na última cena, ele ainda está submetido à ideia de que quem deveria agir era a autoridade responsável ali pelo erro, né? E que esse derradeiro erro, que vem como uma sucessão de todos os outros erros e enganos anteriores durante o processo, ele poderia ser desfeito ali caso ele reagisse, caso ele tomasse a faca, né? Mas ainda assim há uma aposta de que ele não é da função dele fazer a função da autoridade. Bem, o que isso tem a ver com a posição feminina? O que isso tem a ver com a ideia freudiana de que as mulheres têm algo de naturalmente mais submisso ou mais passivo? A gente começa com a ideia de que paira sobre as mulheres uma tese que talvez tenha alguma responsabilidade freudiana, mas não certamente só dele, de que as mulheres têm uma certa aptidão para serem Joseph K.'s, né? Não porque elas são tão complacentes ou coniventes como ele, que vão passando pelas cenas sem reagir, sem se indignar. Ao contrário, porque as mulheres, algumas são muito barulhentas, algumas são muito indignadas, né? Algumas fazem o barulho e tomam a faca que ele não tomou, né? Mas de onde, então, se é uma falácia óbvia considerar que as mulheres são tão pacíficas, né? Porque quem já esteve diante de uma mulher enfurecida sabe que ela não é uma exceção, né? Então, assim, não se trata dessa complacência pacífica que esse personagem adota, mas sim de uma suposição de que haveria nela uma posição mais apta, apesar de todo este barulho feito, em alguns casos, não em todos, em consentir com certos enganos, como esse do processo, né? É assim, haveria na mulher uma aposta de que um pouco mais elástica, de que o engano vai ser desfeito, né? Vocês sabem que o Freud ele tentou teorizar sobre a posição feminina, e numa das conferências, né, na conferência 33, era uma conferência que ele não estava, de 1933, né, que ele não estava falando sobre para especialistas, ele estava falando para senhores ali do seu tempo. Ele estava tentando desfazer esse engano de que a passividade é uma condição que pertence naturalmente à mulher. E o Freud ele é acusado injustamente de atribuir essa passividade, porque nessa conferência ele é explícito, ele é claro, ele diz se há uma passividade em jogo, é porque a sociedade impõe isso à mulher, a sociedade coage a mulher a essa passividade. Então, na página 116 dessa conferência, eu tenho a edição da Imago, aquela bem velha. O Freud diz o seguinte: a distinção não é uma distinção psicológica. Quando dizem masculino, os senhores estão querendo dizer ativo, e quando dizem feminino, geralmente querem dizer passivo. Com isso, os senhores justamente reduziriam as características de masculinidade ao fator da agressividade. E ele continua: pode-se considerar característica psicológica da feminilidade dar preferência a fins passivos. Isso, naturalmente, não é o mesmo que passividade. E ele continua: devemos, contudo, nos acautelar neste ponto, para não subestimar a influência dos costumes sociais, que, de forma semelhante, compelem as mulheres a uma situação passiva. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo, se há uma situação passiva, jamais a gente subestima os costumes,
Em segundo lugar, ele está dizendo que há uma diferença entre fins passivos e passividade. Mas ele vai ser bastante honesto, né? E na página seguinte, a supressão da agressividade nas mulheres, que lhes é instituída constitucionalmente e lhes é, obviamente, imposta socialmente, favorece o desenvolvimento de impulsos masoquistas, que conseguem, conforme sabemos, ligar eroticamente as tendências destrutivas que foram desviadas para dentro. A tese dele é muito simples, tem uma sociedade que coage a mulher, então aquela agressividade que está presente em todos nós, como elemento de separação, nas mulheres essa agressividade volta para dentro, ao passo que nos homens ela é dirigida aos objetos externos. Essa é a tese dele, bem simples. E aí, o que ele fala? A psicanálise não tenta descrever o que é a mulher. Essa seria uma tarefa dificílima de cumprir, mas se empenha em indagar como é que a mulher se forma, como é que a mulher se desenvolve desde criança. Enfim, ele vai fazer, a partir daí, dessa ideia de que é preciso olharmos para como uma mulher se faz uma mulher, e aí ele vai fazer uma outra tese de por que para as mulheres seria mais fácil ou mais, elas estariam mais aptas a colocar essa agressividade para dentro, e ele vai dizer porque elas chegam no mundo ressentidas com a própria mãe por tê-las colocado no mundo já em desvantagem em relação aos homens, né? E aí a famosa tese de que as mulheres chegam em desvantagem por não ter o falo, né? Vai dizer na página 124. Acredito havermos encontrado esse fator específico, ele quer dizer específico das meninas, né? Que, na verdade, no lugar onde esperávamos encontrá-lo, embora de uma forma ou outra surpreendente. Eu disse onde esperávamos encontrá-lo, pois se situa no complexo de castração. Afinal, a distinção anatômica entre os sexos deve expressar-se em consequências psíquicas. Foi uma surpresa, no entanto, constatar nas análises que as meninas responsabilizam sua mãe pela falta de pênis, ou seja, não as perdoam por terem sido, desse modo, colocadas no mundo, já em desvantagem. Então, essa é a tese freudiana, né, a mais conhecida, de que as mulheres, então, teriam essa inveja, e aí esse seria um elemento de desvantagem, e isso vai colaborando em certa medida para essa ideia de que, de fato, estamos em desvantagem, porque o mundo ajuda a impor essa desvantagem. A ideia é que a gente consiga reunir elementos para sair um pouco desse clássico, né? Quando o Lacan vai tomar a tese freudiana, ele começa a examinar não se Freud tem razão ou não a respeito da tese da inveja, mas como se forma a estrutura disso que o Freud está falando, de uma aptidão masoquista. Ou seja, o Freud tem uma aposta de que as mulheres têm uma elasticidade psíquica para sofrer por mais tempo do que os homens, né? Porque é uma aptidão a permanecer em situações que lhes causam sofrimento, que ele vai dizendo isso tem mais em mulheres do que em homens. Os homens saem mais fácil, na opinião do Freud. O Lacan vai se debruçar na constituição dessa fantasia masoquista, trabalhando com Freud, seguindo a tese do bate-se numa criança, né? Então, o que a gente tem nessa fantasia, algo fundamental, que é a inexistência de um sujeito, né? Bate-se numa criança. Ele vai seguindo Freud no seminário 5, que é o seminário sobre as formações do inconsciente,
tentando entender qual foi o raciocínio que fez com que Freud colocasse essa fantasia muito mais no campo das mulheres. Por que Freud atribuiu essa fantasia mais às meninas do que aos meninos, se aparentemente isso se trata de uma fantasia universal? E aí ele vai seguindo a lógica. Vocês sabem que essa é uma fantasia construída em 3 tempos, né? Você tem um primeiro tempo, e aí o Freud diz, ele escutou muito mais mulheres do que homens narrando essa fantasia. Ele escutou 6 moças e 2 rapazes. E dessas 6 moças, há a fantasia que aparece numa cena primeira, que é uma criança apanha. Via de regra, essa criança que apanha é um menino que apanha. E ele vai observar, é óbvio que esse menino, ele é um rival, porque, em primeiro, ele já tem a vantagem dele e ele precisa, na fantasia dela, perder uma cota dessa vantagem. Mas ele é um rival diante também dos olhos do pai, porque é o próprio Freud que vai situar que essa fantasia, ao contrário de todas as outras, é uma fantasia situada no campo de significação paterna. É um bate-se que é, em geral, um homem que bate. E aí ele vai entender que há um segundo tempo dessa fantasia, antes de ir para o terceiro tempo, que é essa fórmula fechada, o bate-se, que é um segundo tempo recalcado para as meninas, em que ela descobre, ao rememorar a infância, que quem apanhava era ela, em fantasia. E ela, ao apanhar, ela ocupa o lugar daquele que foi o rival, mas também daquele que tinha uma vantagem. Só que essa fantasia fica, esse segundo tempo da fantasia sucumbe ao recalque, diz Freud, porque ela precisa recalcar o fato de que ela está ali na culpa por desejar estar nesse lugar privilegiado junto ao desejo do pai. Então, é uma culpa por ter uma responsabilidade na cena em que ela apanha. E isso é recalcado ali. É recalcado e vem o terceiro tempo da fantasia, que aí esse aparece para meninos e meninas, que é bate-se numa criança, onde você perde os identificadores de quem faz a ação. Aí é qualquer um que bate e é qualquer criança que apanha, independente do sexo. O que chama a atenção do Lacan nessa fantasia? Que o Freud se preocupou em esmiuçar aquilo que se transforma na fantasia, aquilo que passa por um processo de recalcamento e volta como um retorno do recalcado. O Lacan, ele se preocupou em olhar para o ponto que não se transforma, que é o mesmo ponto, desde a etapa 1, passa pela etapa 2 e até a etapa 3 da fantasia, que é o instrumento com o qual se bate na criança. Há a presença de um instrumento, que é o veículo do bater. E o Lacan, o chicote, né? Nós temos, invariavelmente, não é que há um ato de um sujeito para um outro sujeito. Há um instrumento que faz o intermédio entre um e o outro. A dor vem a partir desse instrumento. Que outro dia eu estava jogando perfil com uma criança, né? E para quem jogou perfil sabe que você tem que adivinhar a coisa, ou o personagem, ou o lugar, né? E eu estava lendo, é uma coisa. E uma das dicas é: os pais furiosos usam. Imediatamente ela, chinelo, né? É isso, esse é o bate-se numa criança, né? Você tem um instrumento entre aquele que faz a ação e aquele que recebe a ação, aquele que está submisso à ação, que o Lacan falou, é o famoso chicote, e que ele pode ser um chinelo, ele pode ser uma vara, ele pode ser uma cinta, há um instrumento ali. E esse instrumento, diz o Lacan no Seminário 5,
ele é, ao mesmo tempo, um significante que vai representar o sujeito para o outro significante da cena, mas ele é também o signo da relação entre esses dois sujeitos. Ele é um instrumento da submissão. O Lacan vai dizer, no seminário 5, vou ler algumas citações aqui, que ele está trabalhando nesse ponto. Isso significa que todos os seres humanos, como tais, estão sujeitos ao julgo de alguém. Entrar no mundo do desejo é, para o ser humano, suportar, logo de saída, essa lei imposta por esse algo que existe mais além. O fato de o chamarmos aqui de pai já não tem importância. É isso que em si merece, por nós, ser acentuado, o chicote. Estamos lidando com um significante que merece ter um lugar privilegiado na série dos nossos hieróglifos. Antes de mais nada, por uma simples razão, a de que o hieróglifo corresponde àquele que segura o chicote e designa sempre o diretor, o governador, o mestre, o senhor. Mais adiante. Então, né, esse chicote permanece como um signo até o fim, a ponto de se tornar o pivô e, diria eu, quase o modelo da relação do desejo com o outro. E quando ele abre essas elaborações, ele está dizendo que o bate-se numa criança não é uma fantasia masoquista. Ele está dizendo que é um modelo de relação. E ele está supondo, né, que é algo que se instaura, não para pensar somente a via do masoquismo, mas para pensar toda e qualquer relação entre amor e humilhação. Ele fala, Freud decifra não exatamente a fantasia masoquista, mas as relações entre amor e humilhação. E então seria o caso de pensarmos que o problema é que, em geral, na sociedade, o chicote vai parar na mão dos homens, né? Será que o desenvolvimento disso é pensar quem detém o chicote ou em quais mãos esse chicote vai parar? Ou se haveria boas mãos para guardar, para serem as guardiões do chicote? Será que é uma questão de quem tem o instrumento? Ou será que a nossa pergunta para entender algo dessa submissão em relação a... Porque, veja, essa é a linha normalmente adotada, né? De que os homens, né, acabaram por assumir privilégios que vão lhes dando instrumentos que permitem estar em posições de comandos de cena, né? Então, em geral, é pensado que o poder é um chicote, que a chefia é um chicote, que o dinheiro é um chicote, e é óbvio que isso tem pertinência, isso tem óbvia relação com a realidade. Só que a gente está propondo aqui dar um passo a mais e entrar em algo não tão óbvio assim, porque onde houver poder, né, haverá elementos de crueldade em jogo. A questão é que o Lacan está dizendo que esse instrumento que comparece nessa fantasia, ele não é um instrumento de poder, ele é um modelo de relação e que vai unir amor e humilhação. Então, para além da lógica cruel do teatro social, em que uma sociedade machista vai privilegiando alguns pontos para os homens, existe algo de uma gramática do amor aqui que o Lacan está tentando anunciar, com essa ideia da captura desse elemento entre o submisso e aquele que faz a cena acontecer.
Então, não é uma questão para nós de perguntar qual é o chicote do momento, né? Ou nas mãos de quem está esse chicote, mas sim o que é esse chicote para a mulher, né? Para a posição feminina. Qual é a roupagem que esse chicote veste para se disfarçar numa relação entendida numa dialética de amor, por exemplo, né? Onde não há, em princípio, ao menos, chicotes instaurados, né? A gente percebe que as relações de submissão, elas vão se instaurando a partir de sutilezas, né? Não é assim que a mulher conhece um cara e logo ela é amarrada num pau de arara e a coisa começa assim, né? Claro que há atrocidades no mundo, mas a gente está falando de relações de submissão que elas são fundamentadas numa crença que vai suportando, que vai fazendo suporte argumentativo para a mulher continuar ali. Então, o que pode vir a se tornar esse chicote? O Lacan não dá pistas nesse seminário, mas no seminário 7, a ética da psicanálise, ele vai dar um passo além. E ali ele identifica, porque até então ele está retomando Freud e tentando peneirar qual foi o equívoco do Freud, onde o Freud errou em relação às mulheres, né? E percebe que ele vai seguindo Freud, e ele vai ajudando a argumentação freudiana, né? Ele elege o ponto fixo, ao passo que o Freud elege o ponto de transformação, mas até aí ele não está desdizendo Freud, né? Ele só está iluminando um ponto que Freud não tinha iluminado antes. No seminário 7, ele acha e denuncia o erro do Freud, que ele já suspeitava ali no seminário 5, só que essa denúncia ela é muito mais contundente porque ele percebe que Freud erra no mesmo ponto que Kant erra. Ou seja, não é um erro banal, né? Não é que Freud não viu alguma coisa óbvia. Se é um erro que o Kant faz tentando expor boa parte das suas teses. Significa que se Freud errou, se Kant errou, é óbvio que todos nós vamos errar no mesmo ponto, né? Porque, sinceramente, acho que são caras que viam algo além, né? Se está tão difícil deles enxergarem algo, é porque existe um código que faz com que eles enxerguem algo assim. E é esse o código que o Lacan está tentando desconstruir. É muito engraçado porque no seminário 5, o Lacan anuncia o erro de Freud e ele vai dizendo, vocês sabem que o Freud tinha um problema porque ele viu poucas mulheres na vida. Ele era um cidadão privado do contato com as mulheres, teve poucas histórias de sedução e se apaixonou pela Marta, enfim, e essa história da psicanálise, ele tinha que casar com ela, e então ele precisava começar a ganhar dinheiro, mas o Lacan vai dizer, Freud foi um cara privado de mulheres. E, para além de ser uma nota biográfica, uma espécie de chacota que o Lacan faz com Freud, aparentemente se julgando ele, Lacan, né, um conhecedor das mulheres, mas e certamente, né, tanto pelo tempo histórico quanto pela posição na vida de fato, né, Lacan teve muito mais encontros com as mulheres, mas o ponto do erro do Freud não é o fato dele não ter experiência suficiente com as mulheres, é o fato de que ele está olhando para as mulheres como um objeto de desejo, difícil de ser alcançado. E esse é o erro. E esse é um erro tão universal que o Kant faz o mesmo erro
ao tentar expor um argumento a respeito daquilo que poderia demover o sujeito da sua própria racionalidade, tentando formular, né, a ideia da moral como um fundamento da razão, né, dizendo de um exemplo que se o ato vale para você, ele deveria valer para o outro. E o exemplo que o Kant dá, e que o Lacan vai tripudiar em cima do exemplo, é que o Kant vai imaginar, né, pede para o seu leitor imaginar uma cena em que há uma bela mulher num quarto e que adentrar esse quarto para ir ver essa mulher seria irresistível, né? Haveria um convite dessa mulher ali, só que o sujeito, sabendo que adentrar esse quarto haveria um risco para a própria vida, ele tende a racionalizar e preservar a si. Mas se é um outro que ele coloca nessa situação, então há um incentivo para que o outro vá e para que cruze aquela linha. O Lacan vai destroçar o exemplo kantiano, né, dizendo que, olha, veja, nessa situação em que o sujeito ele está ali siderado por uma bela mulher, ali onde ele poderia perder a razão para ir encontrá-la, ele não perde porque ele preserva a própria vida. Mas o outro, ele pode perder, e a questão é que pode haver um incentivo para que o outro perca. E o Lacan vai dizer, bom, o exemplo é tosco, em primeiro lugar, porque ele coloca a solução na realidade, no ato do sujeito. Em segundo lugar, o Lacan vai colocar que posição é esta que o Kant está colocando uma mulher, né? Como ele está pensando em fazer uma tese universal a respeito da razão, elegendo um exemplo que é um exemplo contingente, mas ele está supondo que é universal. Ele está supondo que é universal uma mulher ser desejada. Ele está supondo que é universal uma mulher capturar o brilho do olhar do outro. E o Lacan vai dizer, esse é um erro crasso, né? E é um erro que vai mostrar o quanto a posição da mulher está há séculos lá, Freud, Kant, e vai continuando, sendo codificada por essa posição de ser um objeto de desejo que sidera o olhar do outro, que faz o outro perder a razão, que faz o sujeito não pensar, né? Então, o Lacan se questiona de onde vem esse exemplo, o esdrúxulo, né? De onde é que Kant tirou que uma mulher provoca isso no homem? E aí o Lacan vai encontrar a resposta, né? Ele vai encontrar pelo menos uma resposta possível de como é que a mulher se tornou isso, né? Esse código que sidera o olhar do outro. E ele vai dizer, olha, existe uma raiz, né, efetiva no amor cortês, né? As cantigas, os versos daquele amor em que a mulher era colocada num pedestal, cheia de atributos que vão desde a voz até a pele, até o cabelo, até a composição das cores do vestido. São mulheres absolutamente endeusadas, idealizadas, amadas vertiginosamente por aqueles que escreviam, com a ideia de que não havia desejo mais puro do que aquele, né? Porque aquele ser, ele era uma composição de captura da pulsão escópica, algo que não permitia não se desejar. E aí o Lacan vai dizendo que esse tipo, essa tradição histórica literária
por se tratar justamente de um instrumento de linguagem, acabou colocando a mulher, né, como um objeto sublimado. Ou seja, a mulher ali nesses versos e na composição desses versos, porque não era um autor, era uma tradição de autores, né? Nesses versos, ela deixa de ser uma mulher e ela se torna esse objeto sublime, com o qual você não tem mais nenhuma referência ao que é uma mulher de verdade. À medida em que ela se torna esse objeto sublimado, aparta-se dela a existência enquanto real. Qual é a questão? O Lacan fala, a questão é que isso transformou-se numa herança, porque isso virou um código de respeito ao desejo pela mulher. Ou seja, ali a mulher ela é supostamente entendida como algo que precisa estar numa condição de ser desejada. E, ao contrário do que possa parecer, né, então ótimo para as mulheres, porque elas são endeusadas, porque elas são ali colocadas num pedestal, né, porque elas são ressaltadas, né, enfim, hoje em dia a gente vê um movimento estrondoso das mulheres ressaltando a sua beleza natural, né, e que então toda beleza é uma beleza, são movimentos que, em tese, produziriam um antídoto sobre essa beleza deusa. Mas, no fundo, eles estão na mesma gramática de produzir a ideia de que a sideração no olhar do outro ela deve estar em qualquer condição. Né? Ou seja, há uma aposta de que se é mulher é preciso siderar de qualquer jeito, seja maquiada ou sem maquiagem, seja com uma roupa de marca ou aquela que se orgulha em não ter nenhuma roupa. Né? A gramática é a mesma, porque ambas estão ali querendo ressaltar esse lugar que é o olhar precisa ser convocado num ponto em que ela precisa ser desejada. O Lacan vai dizer esse é o engodo principal das mulheres, né? E da sociedade em relação às mulheres, do mundo em relação às mulheres, porque é o engodo que siderou Freud. Freud era um apaixonado pelas mulheres. Né? Ele via a mulher como algo inalcançável, algo que ele nunca vai decifrar. Ele decifrou os sonhos, ele decifrou o inconsciente, ele decifrou o recalque, ele decifrou a sexualidade infantil, mas uma mulher, essa é impossível. Né? Então, Freud via a mulher nesse lugar tão inatingível quanto esses escritores do amor cortês viam. E o ponto que o Lacan, aí ele vai romper com a tradição freudiana, é que ele está dizendo Freud se enganou, Kant se enganou, porque o modelo de mulher para Freud é Jocasta, é a mãe do Édipo, que é uma mãe desejada à exaustão. E Édipo precisa cegar os próprios olhos porque ele não pôde conter o desejo por essa mulher que lhe deu a origem. Ou seja, o modelo de mulher freudiana é essa mulher que impele o homem a atravessar todas as barreiras para que ele a obtenha. É aí que Lacan vai romper com Freud, porque ele diz, além de Jocastas, há Gertrudes, que é, na verdade, a mãe do Hamlet. Que é uma mulher narrada não como um objeto de desejo, mas sim como uma mulher que deseja. E esse é o drama de Hamlet. O drama de Hamlet é porque ele não tem uma mãe como Jocasta. Ele tem uma mãe em que ele é obrigado, ele e o pai dele, ambos são obrigados a se deparar com o fato de que essa mulher deseja
E o que ela deseja não é proteger o filho. Ela deseja reestabelecer o lugar dela de mulher o quanto antes, após a perda do marido. É uma mulher que se localiza como mulher diante, vetorizando o seu desejo, não para o filho, mas sim para um outro homem. O drama de Hamlet é que ele percebe que é um homem qualquer, é um homem. E no caso foi este homem, o tio que matou o pai dele. Então, enfim, né, o Lacan, no seminário 7, ele vai entender que a tradição freudiana, se ela deixou uma herança a respeito da submissão das mulheres, tem a ver com essa cilada que é se supor muito desejada ou se querer no lugar de ser desejada, seja com maquiagem, seja sem maquiagem. A cilada é a mulher fazer coro a este lugar de estar como um objeto de desejo do outro, custe o que custar, seja o tempo histórico que for. Porque quanto mais a mulher for, ou a mulher se pensar neste lugar em que ela desperta a consideração do outro, mais vai ser requerido dela uma paralisia, porque essas mulheres do amor cortês eram mulheres que não se mexiam. Elas tinham uma posição estática na obra. Você não tem a voz delas diante desses homens, você tem a voz deles enaltecendo elas. Ou seja, elas são deusas desde que elas não se movam, desde que elas não falem, no estilo Marilyn Monroe, que ela maravilhosa, mas os produtores ao redor a proibiam de falar, porque quando ela falava, quando ela ousava colocar sua voz, ela criava uma fissura, uma rachadura na imagem de deusa dela. Então, quanto mais as próprias mulheres participarem da gramática dessa sideração, o Lacan está dizendo, mais elas estão considerando que o lugar delas é um lugar de paralisia. Justamente porque aí o engodo se cristaliza, fazendo dessa gramática um lugar fixo do chicote. Porque a partir do momento em que há esse desejo absoluto dirigido à mulher, o que passa a ser o chicote para a mulher é justamente o fato dela ser desejada. Ela apanha com o desejo do outro justamente porque é um desejo que supõe que ela não se mexa. Para quem já trabalhou com mulheres que sofreram abuso, para quem já escutou pacientes em relações abusivas, para quem escutou sujeitos que apanham de irmão, podem ter certeza que um dos denominadores mais comuns da fala dessas mulheres é: eu tenho certeza que ele gosta de mim. Ele é louco por mim. Ou ele tem uma fissura, ele me admira. Né? Esse é o ponto do chicote. Esse é um instrumento que faz com que ela esteja ali na relação apanhando, porque é o desejo dele que bate nela, seja no sentido figurado ou não. Porque é, ao mesmo tempo, aquilo que se transforma no argumento para que ela permaneça ali. E, tal como Joseph K., parecem ser mulheres sempre à espera de que o engano vai se desfazer, de que, em algum momento, vai se dar conta de que é um engano, de que ele gosta e, por isso, não pode abusar. Né? É um mal-entendido, né? Então, quando você começa a questionar, é muito impressionante a posição das mulheres em começarem a defender a posição do outro,
em defender a posição do parceiro, né? Não, mas ele é um bom pai, né? Não, mas não foi bem assim, tem momentos muito bons, né? Aquilo que se torna o ponto fixo, que o Lacan diz, não há transformação no bate-se, o ponto fixo é o ponto em que ela vê o amor como algo que é perene, que não se transforma. Ele vai se transformando, os colegas vão se transformando. Então, no começo era só um ciúmes, e aí depois acabou sendo, prendeu no quarto, mas talvez tenha esquecido a chave, e isso vai se transformando, até a cena do Joseph K., em que ela precisa decidir se ela vai pegar a faca ou se não vai. O ponto é o fato que o que é perene nisso é irremovível enquanto uma lei que vai determinando toda a crença da mulher na posição em permanecer como ela está, e isso é um signo de amor. Isso é um signo de desejo. Acontece isso porque deseja demais, porque ele está siderado demais, porque há um encantamento fora do controle, né? Lacan, então, estava certo, né? É uma cilada esse lugar que o amor cortês colocou para as mulheres, né? Quanto mais siderada for a situação diante do brilho de uma mulher, mais perigo ela corre. E provavelmente, quanto mais ela estiver seduzida por essa posição, mais ela está sendo parceira ativa da submissão da qual ela vai reclamar. A ideia de que existe esse elemento do desejo numa condição muito especial que faz com que a gente retorne à hipótese do Mauro numa cena é quando existe essa condição de estar apaixonada pelo próprio despertar, um elemento que vai determinando que então ela precisa se mover menos e que ela precisa agir um pouco menos sob a pena de perder esse desejo, de perder essa companhia. É como se houvesse um código instituído para a mulher, né, que vai determinando uma lei desejante que a obriga a consentir com essa paralisia, não em relação aos ritos sociais, porque as mulheres denunciam, porque elas falam, mas é uma paralisia numa gramática de amar e ser amado. Ela pode ser muito ativa e ativista em nome de um desejo ou em nome de uma causa para o outro ou para ela. A questão é em que ponto é tão difícil as mulheres transformarem esse ativismo coletivo como um ativismo que deve valer quando a gramática entra no privado, de amar e ser amada. E o Lacan vai dizer, essa é a armadilha que pegou Kant, que pegou Freud. Porque tanto para Kant quanto para Freud, o lugar da mulher era ser amada. E veja, é uma frase na voz passiva. E o Lacan está dizendo, há um lugar a ser conquistado, né? O Lacan e as nossas elaborações aqui, que é mais do que ser amada, é como amar, né? Mais do que ser desejada, é como desejar. Enfim, se há uma prevalência suposta
dessa submissão colocada no campo das mulheres é que parece haver uma aposta no mesmo estilo da aposta feita pelo personagem do Processo, que é a ideia de que todo mundo está vendo o engano, e esse engano vai se desfazer. É uma aposta numa espera de que a determinante do engano ela vai ficar evidente para todo mundo. E o amor vai acabar sendo descoberto. Ele está soterrado. Assim como Joseph K. Apostava que o engano seria descoberto ali, né? Essa aposta da mulher é uma aposta numa posição muito mais de ser desejada do que de desejante. E não à toa a gente não está falando somente dos casos em que o horror acontece como o desfecho da cena final, mas a gente está falando dos casos cotidianos, né? O quanto é banal, o quanto é comum, né? Que as mulheres se sintam presas a partir do momento em que elas percebem que há um desejo dirigido a elas e começa a haver um cálculo do quanto ela pode ser ativa e do quanto ela precisa esperar que a coisa aconteça, né? Então, em pleno 2021, a gente vê relatos das meninas, elas saem, elas transam, e é tudo muito mais recente, acontece tudo muito mais cedo, mas quando entra a gramática do amor, do afeto, há uma ideia de que eu já liguei uma vez, eu não posso ligar de novo. Enquanto mulher, seja de 14, de 18, de 20, de 23, de 30. Enquanto mulher, há algo que é um código, e é um código da espera. Eu preciso esperar. Preciso esperar o movimento que vem do outro. E aí a gente introduz, né, essa pergunta a respeito de por onde passa a ideia de que a submissão é um fantasma feminino. Não é porque o chicote, enquanto um instrumento de poder, está na mão do outro. É porque o chicote, ou esse instrumento, ele se torna o signo do desejo do outro. O fato de ser desejada acaba se tornando, muitas vezes, esse instrumento de base numa mulher. É isso, pessoal, 1h30, temos meia hora para as perguntas e elaborações de vocês. Oi, Dani. Olá, Vinícius. Muito mais obrigado, mais uma vez, pelo presente aí que a gente tem com a sua fala, e é mais uma indicação da série Made, que está no Netflix, sim, e que eu consegui maratonar no final de semana, que fala dessas idas e vindas, não é? Disso principalmente que você falou, ele é louco por mim, não é? Ou seja, existe aí essa expectativa de que o engano se desfaça, e eu deixo aqui a indicação. Obrigada. Uma das séries mais comentadas no Divã, né? Essa. A próxima é a Laura. Laura. Lembrei dessa série aí, ouvindo a Dani. Obrigada, Dani, pelas tuas palavras. Eu teve um pedaço da sua fala que eu acho que eu perdi, que eu estava almoçando, então pode ser que o que eu vou perguntar você tenha falado, me desculpa se acontecer isso, mas eu vi que você falou bastante do processo, né, do livro, e eu não sei se você chegou a comentar isso, mas uma coisa que me intrigou bastante é a presença das personagens mulheres, né, que aparecem. Fiquei bem intrigada com isso. Eu não sei se você fez alguma leitura sobre
a presença delas, que eram sempre personagens que pareciam que iam ajudar e no fim eram só mais distrações ali do processo todo. E também o K se distraía como um pouco nessa perspectiva aí do Kant das mulheres como sereias, né? Então, essa é uma pergunta que eu não sei se você chegou a comentar isso, e fiquei curiosa se entra um pouco nessa nossa questão da mulher. E uma outra coisa que eu fiquei pensando bastante com a tua fala, quando você diz que mesmo nesse processo das mulheres tentando muito falar dos corpos reais e fazendo um esforço de contrapor, né, os padrões de beleza, a gente ainda está bastante presa no se sentir desejada, né? E eu tenho escutado bastante no consultório, e tem sido uma dificuldade para mim, porque eu vejo as mulheres muito conscientes de ainda se ocupar dessa... de se encaixar, né, num padrão, apesar de toda a consciência, né? Então, exemplos, assim. Hoje mesmo, ouvi duas mulheres falando isso. Uma se percebeu sofrendo na drenagem linfática, sentindo dor e ficando quieta, porque, enfim, é assim, e percebeu, puxa, sinto dor, preciso me submeter a isso, sendo que eu já sei que não é por aí, que a gente precisa se aceitar. Eu consumo outras informações onde outros corpos são considerados bonitos, e a gente precisa fazer isso, mas eu me vejo nesse lugar. Então, e uma outra que também fala muito sobre a questão de emagrecer e que considera que não era para fazer isso, mas se vê lá comprando remédios para emagrecer. E, enfim, como a consciência, né, desse assunto não transforma em si, não transforma o comportamento de seguir procurando se encaixar, né? Enfim, e como isso é difícil, assim, na clínica, né? E aí queria que você comentasse isso também. Uhum. Obrigada. Você tem toda a razão, Laura, porque a ilusão é que essa consciência que vem por via de discurso libertador, né, da imagem, enfim, a ruptura dos padrões, né, a ideia de não submeter o corpo a dores, né, drenagem, depilação, né, tudo isso é obviamente uma conquista, né? A gente não pode, para situar um argumento, a gente não precisa necessariamente destruir um outro, né? Certamente que tudo isso é uma conquista, né? E que eles que lutem, né? Assim, vão chiar, e isso vai começar a engendrar de uma geração para outra, né? Só que isso está no campo dos hábitos, né? Isso está no campo, é mais um costume a ser introduzido, né? E o que a gente está falando é de algo muito mais complexo, que não importa muito o costume, porque é da linguagem de ser amada que se trata, e aí a ideia embutida, né, em algumas quero e preciso e tenho o direito de ser amada na condição natural, sem fazer personagens, sem fazer montagens, né, sem se entupir de souvenirs, né, de luxo. Mas o grande problema é que ainda assim é uma gramática pensada na voz passiva, do ser amada,
né? Ainda não se tem, não se alcança a ideia de que quanto mais apostar na ideia de ser amada, existe um labirinto que é posto porque quanto menos o amar da posição, ele fica colocado mais o ser amada fica evidente, mais o amar fica em xeque. Porque aí o fato de o que eu desejo, né, o que eu amo, ele acaba sendo soterrado por essa gramática de vamos mudar os costumes da imagem a quem amar. Né? Então, existe aí algo que o Lacan acerta, né, quando ele percebe que tem um código instaurado para a mulher que, diferentemente da posição dos homens, é um código instaurado em ter que ajudar a sustentar essa posição que enganou Freud e enganou Kant. E que engana a todos, né? E que é dificílimo não ser enganado. Mas nesse sentido, qual que é a direção na clínica, né? Assim... Como é a direção que eu acho que eu tenho sustentado com vocês e, enfim, né, espero ter conseguido transmitir isso ao longo desses encontros, em que quando a gente está diante de uma situação de submissão, a gente precisa se perguntar se é uma submissão que está operando na voz passiva ou na voz ativa. Ela está numa gramática de desejo, sendo colocada numa voz passiva, mas está numa posição ativa de sustentar essa gramática. Né? A ideia de fazer a comparação com o Joseph K. é justamente porque é como se esse ser desejada, ele se instaurasse na economia psíquica feminina como uma lei. E uma lei que vai desfazer por si o engano. Nesse sentido, e aí esse é um ponto do argumento que faltou eu retomar, né? Enquanto nós falávamos das crenças colocadas no lugar da verdade e que geram a estupidez, né, como o Mauro vem trabalhando, a gente consegue argumentar, ainda que seja na nossa bolha, de que, bom, é um absurdo o cara colocar a ideia da Terra plana. É um absurdo ele colocar a ideia de que um salvador virá e é um absurdo entender que uma menina de 10 anos não pode fazer um aborto enquanto ela foi estuprada. Ou seja, a gente consegue entender a estupidez quando você tem absurdos colocados enquanto crenças no lugar da verdade. Mas é muito difícil para a gente entender a estupidez quando você tem crenças tão fixadas que não se passam por absurdos. Por exemplo, a ideia de que a condição da mulher é ser desejada e não desejar. Né? Por quê? Porque isso destoa, isso não soa como um absurdo. Né? E é isso que está operando enquanto uma lei propagada no lugar da verdade, no discurso do lugar da mulher. Ainda que tenham lutas para mudar os hábitos, mas a estrutura, ela permanece a mesma. Né? E é difícil a gente entender isso como uma face da estupidez, justamente porque a gente está tão impregnado pelo código que ele parece natural, ele não parece um absurdo, como é o absurdo da Terra plana. Né? Então, é um código que cegou Kant, cegou Freud, justamente porque ele tem essa característica de parecer inato, de parecer como algo irremovível. Né? E é justamente aí em que essa gramática do ser desejada, ela não funciona como uma crença para a mulher, ela funciona como uma lei da condição desejante. Né?
e nisso ela se torna uma crente dessa aposta, como o Joseph K. A próxima é a Rosângela. Rosângela. Cadê Oi, você? Daniele, eu estou aqui, boa tarde. Vivi, boa tarde. Daniele, eu fiquei pensando, eu acompanhei já algum momento do meu trabalho mulheres com abuso sexual, abusadas sexualmente, então, na vida familiar. Então, elas denunciavam o agressor no momento que elas percebiam que outras primas, irmãs, estavam sendo abusadas pelo mesmo agressor. E aí eu ficava pensando, e muitas vezes isso é vivido transgeracionalmente, né? Então, eu ficava pensando numa marca transgeracional. Mas agora você está trazendo um outro ponto, né? E aí a minha pergunta é, será que na idade adulta, essa mulher ela vai continuar nessa posição submissa? Né? A partir do momento que ela denuncia, e aí, hoje, te ouvindo, eu entendo essa denúncia não como como desfazer essa submissão, mas como uma raiva. É ela quem ele está amando agora, não é mais a mim, né? Eu não sei como é que você pensa isso, eu queria te ouvir. Então, Rosângela, eu deixei aqui o anúncio, né, de possibilidades para a gente pensar além do óbvio essas questões, assim. E para a gente não ficar repetindo teses prontas, né? Certamente que você tem a possibilidade dessa posição ali na ruptura, como a gente falava em outros encontros, né? Você tem uma violência de revanche, né? Como é que sai da submissão? Você passa a fazer o outro se submeter a você, né? Você tem evidentemente essa possibilidade de saída, né? Em alguns casos, em que é um ódio gestado, às vezes é um ódio gestado numa relação, às vezes é um ódio gestado na infância, e que a modalidade de relação com o outro, ela se torna, ela tem essa pseudo-saída que é... Então, se você me ama, agora o chicote está comigo, né? A gente percebe isso, né? Em casos em que teve uma traição, teve uma posição ali muito degradada da mulher, ela topou, ela continua ali, e muito mais do que nos homens que topam, a gente escuta os relatos do quanto ela está topando, mas ela está muito empenhada em fazer o outro pagar por aquilo, né? Então, a gente tem uma saída possível, que é esse outro engodo, que achar que o problema é nas mãos de quem está o chicote agora, né? E aí a submissão ela se torna uma réplica com uma posição oposta. O que a gente traz com a leitura do Lacan, né, quando ele elege esse instrumento, é que mesmo nas cenas, né, em que há, então, uma disposição da mulher em não estar mais submissa ali, em não consentir mais, né, com essa posição de degradação, de humilhação, a grande dificuldade nossa e a direção é que, às vezes, quanto mais ela vai aumentando o tom da indignação, mais ela vai apagando o ponto a respeito da pergunta o que ela quer. Porque o tom da indignação, ele vai propondo um novo lugar ao outro. O outro tem que respeitar, o outro tem que ter o limite dele, tem que saber que o corpo é meu, né? Ou seja, são posições muito válidas da indignação, são posições que elas precisam existir no mundo. O outro, ele precisa ganhar o chega para lá, evidentemente, né? Ela precisa, às vezes, colocar, ela vai precisar, às vezes, pegar a faca que ele não pegou. O ponto é que são situações em que a dedicação em restaurar o lugar do outro, às vezes, ela é
tão intensa que, dentro dessa dedicação, ela paga o ponto daquilo que ela quer. Né? Ela está dizendo para onde o outro tem que olhar, ou tem que passar a olhar. E ela está se esquecendo de para onde ela deseja olhar. Né? Então, ainda é uma luta que está muito voltada para restituir um lugar a Lures, e não o próprio lugar. Próxima pergunta. É da Leila. Leila. Abre o seu microfone, Leila. Abri. Pronto. Muito bom, maravilhoso, bravo, Lacan, né? Que muita coisa para a gente pensar. E, enfim, eu pensei algumas coisas, né? Me lembrei de algumas coisas. Uma delas é que a Simone de Beauvoir contava, né, que a grande sorte na vida dela era ela ter sido feia, em comparação a uma irmã que era belíssima, e isso possibilitou que ela construísse uma trajetória de liberdade, principalmente, né? Outra coisa que eu me lembrei foi de uma música antiga, Fascinação, né? O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso tange, inebria, entontece. És fascinação, amor, quer dizer, a mulher colocada, né, nesse pedestal de maravilhosa. E eu pensei também que mulheres historicamente fascinantes, né, como essa do pedestal, na história, elas ocupavam manipulativamente, né, usufruindo desses atributos, postos de muito poder e muita influência, né? E, além disso, tem um filme que mostra uma relação assim, embora se trate de dois psicopatas, que é o Relações Perigosas, né? Mostra como ela administra isso, né, de uma outra forma. Mas, quer dizer, tudo isso para chegar aqui, eu lembrei muito dos exemplos das situações das mulheres de vara de infância, né, nessa condição, mas eu queria também falar, só salientar isso, né, em defesa do Joseph K. Eu gosto muito desse personagem, até porque eu acho que ele é um personagem ético, né? Ele segue algo que, enfim, está dado, há uma lei, há um Estado de Direito, né? Nós temos que seguir, e ele vai em busca disso, né? Mas o que eu acho ainda, tanto no caso do Joseph K., como no caso das mulheres, né, é que há algo ainda muito injusto, né? Por exemplo, o sistema como um todo, no caso do Joseph K., ele confunde, né? E ele se traveste de uma burocracia impossível de você poder transitar e até encontrar o fio da lei que ele busca, né? E me parece que por aí ele também vai se perdendo. Eu não acho que a busca dele é inglória, eu acho que ele faz uma aposta ética, né? De encontrar o fio da lei. E, poxa, eu não cometi crime nenhum, vamos lá. Mas, assim, é um sistema que muda a cada momento exatamente em prol da submissão. E eu acho que também, né, embora exista esse nível, né, mais do privado, do particular, desta relação, né, aonde se dá efetivamente a crueldade, a submissão, mas existem uma série de areias, né, que são jogadas aí nos olhos das mulheres, de um sistema que confunde e impede que elas possam ver, né, uma luz
fora desse lugar. Então, é o comentário em defesa, né? Eu acho que tem tudo isso também, mas tem... E basta a gente olhar, né? Nós temos essa sorte de sermos mulheres da cidade, São Paulo, né? Bastou se deslocar para a periferia, a realidade é outra, né? E a gente assiste outros países, né? Enfim, realidades que são medievais, né? Muito diferentes. Então, é o comentário que eu queria fazer. Acho que tem muito, né? Acho que são 2 pontos, Leila. É absolutamente pertinente, né, a observação de que as mulheres que exerciam um fascínio, né, diferenciado e que ocuparam posições, né, historicamente relevantes, mereceria um estudo à parte, né, que é um uso da posição de fascínio diferenciada, né, e é um uso que, em geral, ele é subestimado, porque, assim, são poucas, não tiveram oportunidades, né, na vida, a sociedade não deu oportunidade. É verdade, isso é um ponto pacífico. Mas raramente há uma leitura assim, poucas que conseguiram talvez aproveitar o próprio fascínio que exercem, né? Poucas que conseguiram furar a lógica masculina se valendo do fascínio, né? Fazendo um uso diferenciado, né, desse fascínio. Veja que isso abre o campo para a gente, né? A gente tira daquele beco sem saída, né? Uma coisa assim, não tem oportunidade, então não dá para julgar. Então, assim, mas olha, a oportunidade, ela também está na potencialidade de poder reconhecer um uso desse fascínio que não é o uso da posição Sim. de mulher como distração, Laura, né? As figuras Sim. femininas ali, elas estão ali como uma distração, assim como elas estão na propaganda de cerveja, né? De assim, uso. Objeto de uso. Esse é um uso do fascínio, é um uso pueril do fascínio. A gente está falando assim, como a Laura falou, elas estão ali, parece um elemento de distração, elas até poderiam ajudar, mas não é assim que elas entram, né? Então, é um uso muito bestial da posição de fascínio, né? E você tem essas outras mulheres com as quais a gente pode apostar que tiveram outro uso do fascínio. Agora, não dá para defender tanto Joseph K., pelo menos numa vertente psicanalista, porque, pelo menos na psicanálise lacaniana, a ética é aquilo que fundamenta um ato, e o ato de relevância para o sujeito é aquele que é fundamentado pelo desejo, né? Então, para além dele ser um sujeito correto de aposta na lei, para que ele aposte nessa lei corretamente, há uma demissão da própria posição desejante. E essa é uma posição com a qual a psicanálise não compartilha. Para a psicanálise não há ética nessa posição. Tá. Né? Uhum. Ele é um sujeito correto. Mas daí entender que existe ética do ponto de vista da psicanálise e ele peca justamente pela não ética do próprio desejo, né? Então, em nome da lei, há uma não existência dele, né? E aí, ele se anula. Tá. Próxima pergunta. Da Bárbara. Bárbara. Legal. Daniela, então, vou tentar aqui ser rapidinho, nosso tempo já está... por favor, assim, tenta resumir para ver se eu consigo escutar pelo menos mais uma. Eu achei muito bom esse desenho que você fez dessa fantasia masculina, né, que você trouxe o Freud e o Kant, mas não só homens, né, que tem a ver com a mulher como objeto de consideração. Isso é uma fantasia universal, né?
E, ao mesmo tempo, quando você vai trazendo vai me lembrando muito da dialética do reconhecimento, porque, de alguma forma, a análise ela não serviria, vamos dizer assim, para fazer com que o sujeito se livre da posição de se fazer desejável para o outro, né? Ela não livra o sujeito disso, assim. Mas você está dizendo que há uma outra aposta, uma outra direção de uso desse fascínio, né? Que estaria na voz ativa e não na voz passiva. Eu atendo assim muitas mulheres na clínica, e uma coisa que eu vou vendo muito, até tanto na clínica como em outros espaços públicos, né, é o quanto a subjetividade masculina, ela de fato, ela entra em enlouquecimento quando as mulheres vão apontando a sua posição desejante, né? Assim, se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, a gente tem um genocídio de gênero, né? Assim, e muitas mulheres vão falando, assim, que eu gostei muito disso que a Laura trouxe, né? Porque não basta uma tomada de consciência. Muitas tomaram consciência, mas não conseguem sair dessa posição. Muitas mulheres vão dizendo de alguma coisa de quase que um pagamento de solteirice, assim, para poder, vamos dizer assim, não entrar em determinadas dialéticas. Porque coisas do tipo, você deu o exemplo do telefone, né? Coisas do tipo, mas eu mandei mensagem para ele e o cara assustou, o cara ficou louco, assim, né? Ou situações em que elas vão dizendo assim, mas para estar com essas pessoas eu preciso me submeter a algo que não me serve mais. Mas me parece que eu queria que você pudesse comentar rapidinho disso. Assim. É a cilada, né, Bárbara? A cilada é essa. Para estar com essas pessoas, então é preciso fazer valer o código do Kant e do Freud. Me parece que há uma construção, e aí talvez uma construção com a qual a psicanálise tenha uma responsabilidade em ajudar a pavimentar, que é poder suportar não estar com pessoas. É algo como se fosse uma condenação, né, junto com essa ideia, essa fantasia universal de que o lugar da mulher é siderar o outro, você tem uma outra fantasia universal, é que se ela está sozinha é porque ela não produziu essa sideração no outro. E isso é um elemento de condenação para a mulher. Né? Então, a questão, veja que eles não foram cegos à toa, era Kant, era Freud, não eram babacas, né? Não eram, enfim, desavisados, né? É justamente porque a ideia é que se há uma mulher, é preciso que ela esteja com um outro. E as mulheres pensam assim também. Então, para estar com o outro, vou ter que me submeter a essa dialética, não vou, né, mandar outra mensagem, porque isso vai assustar. Então, é uma questão de introduzir algo inédito que tem a ver com aquilo que é uma diferença entre o solitário e a solidão. Né? Às vezes ela está muito bem sozinha, mas ela vem narrando que ela não poderia estar sozinha. Né? Como se esse fosse o anúncio de um destino fúnebre, se não casou até tantos anos. Ainda hoje a gente vê isso. Né? Assim, é como se ela tivesse que dar contas ainda pelo fato, vamos supor que ela se liberta da ideia de siderar o outro. Vamos supor que chegou nesse nível. É ainda como se ela tivesse que fazer um passo a mais de ter que justificar para a sociedade que ela não siderou o outro porque ela não está afim, e não porque ela não tem condições de emitir o brilho. Né? Então, introduzir a ideia das fantasias associadas a essa fantasia universal, que a mulher precisa produzir um fascínio. Tem uma outra fantasia universal que não pode estar só. Pessoal, a gente aqui está com... São 2h04. Só vou escutar o Agostinho e a gente encerra. Agostinho.
Olá. Em Oi. primeiro lugar, eu achei ótima, Daniela, a tua aula, gostei muito. Essa articulação que você fez a partir do Lacan, ali naquele ponto cego, tanto do Kant quanto do Freud, é muito interessante. E não é à toa que a questão da voz do verbo comparece, porque eu até coloquei um verso do Caetano aqui, não é, que está lá em O Quereres, e vê só que cilada o amor me armou. Eu acho brilhante, né, esse verso do Caetano. Mas essa questão do ser o objeto do desejo já é uma posição, digamos, apassivada, não é, no sentido de ser desejada. Voz aqui é, antes de tudo, voz de verbo. Até as traduções do Bate-se numa criança, quando se propõe, por exemplo, uma criança espancada, aí se faz a voz passiva e põe a criança como sujeito. Mas quando se diz bate-se numa criança, já se faz um sujeito indeterminado. Alguém que a frase não esclarece, bate, não é, numa criança. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que a Elizabeth Bittencourt usa às vezes, e eu posso colocar aqui mesmo na ausência dela, porque é coisa até que está publicada, é essa questão das queixas das mulheres vítimas de violência, onde aparece muito essa questão mesmo de salvar o agressor. Ele, afinal de contas, me agride porque ele me ama demais, ele me quer demais, ele me deseja demais, então sempre é como se o sujeito fosse o outro. Mas ela conta o caso de uma mulher que, diante dessa situação e diante da pergunta, mas por que você então não se separa dele? Aí ela disse assim, é porque ele tem gosto de bolo de chocolate. Então, aí você vê um caso em que ela se colocou subjetivamente como sujeito desejante. É pelo meu desejo que eu não me separo dele, e não pelo fato de ele não me desejar, digamos assim. Essa observação. Perfeito, né? Porque é uma das saídas possíveis, né? Que ela se veja obrigada a anunciar em qual ponto ela deseja ali. Né? E isso vai desconstruindo a ideia de que é uma vítima em cárcere sem estar num cárcere. Então, assim, é ótimo esse exemplo, porque é o sujeito ali, pela habilidade da analista, coagido a pôr o próprio desejo na cena. E a partir do momento em que há esse desejo na cena, há uma destituição de toda uma narrativa a respeito, eu sou compelida a, eu sou obrigada a, né? E não deixa de ser uma porta de saída essa, porque talvez ela enjoe de bolo de chocolate. Pois é, tem sempre essa possibilidade de ela enjoar. E eu queria só fazer duas observações sobre o rapidinho, que a gente já está com o tempo estourado. Apenas dois fragmentos. Um é naquele momento da prisão, em que é dito que ele é preso a uma lei, e ele diz assim, eu não conheço essa lei, garanto-lhes que sou inocente. Aí um guarda diz assim para o outro, olha, Hans, ele diz que não conhece a lei e mesmo assim afirma que é inocente. Eu acho isso perfeito para uma reflexão. E um outro é quando ele chega no ateliê daquele pintor Titorelli, e que ele quadro e que ele diz assim, a deusa da justiça agora parecia mais com a deusa da caça. Muito isso que aconteceu na Operação Lava Jato, por exemplo. A deusa da justiça se transformou na deusa da caça. É isso aí, adorei a tua exposição. São passagens belíssimas, é uma honra compartilhar com você, Agostinho, gosto muito das coisas que você escreve, enfim. Pessoal, não só ele, mas cada um de vocês, muito obrigada pela presença aqui. No próximo encontro, a gente vai ter a contribuição da psicanalista Maria Letícia Oliveira Reis, que vai fazer um percurso sobre as feministas, e aí
acho que a gente vai poder retomar alguns pontos aqui da fala de hoje. E dia 3 de dezembro, 3, é isso? Acho que teremos o Mauro. Tá bom? Obrigada, bom final de semana a todos. A gente se encontra novamente em 15 dias. Até lá.